Hello students, welcome, bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e nós vamos juntos aí com a nossa aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, passado simples e contínuo e o nosso detalhamento, conectores referentes ao passado, expressões de tempo. Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos falar sobre perguntas utilizando o passado. E para trabalhar esse assunto que é bem legal na língua inglesa, que é como fazer perguntas mais específicas, eu trouxe aqui um tema de animes. Eu gosto muito de animes, então hoje em dia muitos jovens, adolescentes, crianças, principalmente crianças, gostam muito de animes. Eu escolhi esse aqui, que tem um barquinho, que é o meu favorito, e aí não sei se vocês conseguem associar, saber qual é esse anime que eu estou aqui mostrando para vocês. Então, eu vou começar aqui mostrando um diálogo entre as personagens, e elas vão estar falando dos animes preferidos dela, de algum episódio específico, e dentro desse contexto vamos trabalhar o uso de perguntas no passado. Vamos ver aqui uma perguntinha primeiro, relacionada a esse assunto, que são WH questions, que são perguntas com esse Wzinho ali na frente, eu vou explicar para vocês depois, e a pergunta principal sobre esse assunto é: What did you do yesterday? What did you do yesterday? Que é o que você fez ontem. Agora sim, vocês vão acompanhar o diálogo das personagens. Pay attention. Hey Pochita, what did you do yesterday? Hey Danny, I watched One Piece. I'm obsessed with it. Which arc did you like the most? Annie's Lobby. Wano is my fave one. Let's binge watch it with me. Sure. Vamos rever aqui essa animação, foi rápido, né? Vamos ver passo a passo dela para que vocês possam acompanhar e entender do que elas estão falando. Pay attention. Vejam aqui a personagem, Dani, né? Ela fala assim: Hey, Potira, what did you do yesterday? Esse hey é uma expressão bem utilizada para falar oi, olá, certo? E o nome da personagem. Observem que eu tenho aqui um pronome interrogativo, que nós vamos trabalhar com ele na aula, que é what. What quer dizer o que, e pode também ser qual, tá bom? What did you do yesterday? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Lembrando que esse did, quando ele vem na pergunta, ele é o auxiliar, ele não é o verbo principal, ele só está indicando que a minha pergunta, que a minha oração está no passado. Então, ela pergunta: o que você fez ontem? Vamos ver? Aqui a personagem fala assim: Hey Dani, I watched One Piece. E aí ela cumprimenta a colega e fala I watched. Verbo regular, lembrando que os verbos regulares no passado, que terminam em ED, e ela assistiu esse anime aí, que é One Piece, um anime bem famoso. Vamos ver o que ela fala a seguir. Então, ela assistiu One Piece, ela perguntou: o que você fez ontem, né? I'm obsessed with it. I'm obsessed é uma expressão na língua inglesa que ela é bem comum, quando você quer falar que gosta muito de algo, né? Eu gosto muito de tal coisa. Você fala I'm obsessed with, e o que você gosta muito, certo? Which arc did you like the most? Tá? Então, ela é louca pelo One Piece. Qual arco você gostou mais? Agora eu utilizei o which, que também é um pronome interrogativo, que vai indicar qual.
quando eu tenho opções, tá bom? E aí que é diferente do what. Vamos ver qual foi o arco que ela mais gostou. Quem é fã aí deve ter seus arcos favoritos, né? E ela diz Enies Lobby. Observem que a pergunta foi qual o seu arco favorito, né? Qual você gostou mais? E aí que ela já responde direto. Não precisa usar yes ou no. A resposta aqui é direta, tá? Então, Enies Lobby, vejam que ela vai falar agora. Wano is my favorite one. O Wano também é um arco, né? Is my fave. Fave, pessoal, é a redução da palavra favorite, tá? Então, as pessoas atualmente falam favorite, elas reduziram e usam fave. Lembrando que essa conversa aqui é uma conversa do dia a dia, então tem expressões, reduções, tá bom? Então, o Wano is my favorite one. Vamos ver a próxima. O que ela vai falar? Oh, let's binge watch it with me. Let's binge watch. Binge watch também é um verbo bem usado atualmente para quem gosta de maratonar série, anime. Maratonar é um verbo assim bem favorito de muitas pessoas, né? Final de semana, passa o dia maratonando, assistindo o que mais gosta. E aí vamos ver o que ela vai responder. Vamos ver o que a Dani vai dizer. Sure, com certeza. Ok. Só lembrando aqui um pouco dos verbos no passado, e agora nós vamos trabalhar com os pronomes interrogativos, que são aqueles pronomes na língua inglesa que começam com o W e o H, e aí que ele é conhecido como WH questions em todos os tempos verbais da língua inglesa. No caso do passado simples, vamos ver como é que vai ficar. Trazendo aqui um pouquinho o trecho da conversa. Então, eu vou começar com what. What é assim que eu vou pronunciar. What quer dizer o que ou qual. O que ou qual. E aí que ela diz assim, Hey Potira, what did you do yesterday? Só para relembrar aqui que esse did, ele está indicando que é uma pergunta, tá bom? Ele é o auxiliar do passado. Vejam que ela diz o seguinte, Hey Dani, are you watched One Piece? O ED que eu comentei com vocês, ele é um verbo no passado e é um verbo regular. Ok? Agora vamos ver aqui. Hey Potira, what did you do yesterday? Certo? Vamos completar aqui com uma outra informação, lembrando que quando eu faço perguntas com pronomes interrogativos, tá? Eu preciso ter uma resposta direta. Não pode usar, no caso aqui, no balãozinho, com yes, tá bom? Não pode usar o yes ou no, certo? E aí, vamos ver o que a Potira fez, né? Vamos dizer que ela... I danced. Então, ela dançou. As respostas serão assim, tá, pessoal? I danced, forró, boi, ok? Não pode responder com sim ou não, porque nem faz sentido. E daí que quando ocorreu o uso desses pronomes interrogativos em qualquer tempo verbal, você responde logo que a pessoa está perguntando, tá bom? Então, qual o seu nome? What's your name? Que é a clássica essa pergunta. Cristiane. Where are you from? Brasil. Então, você já é mais específico, você já diz logo, você já conta sobre algo, você já fala perguntas mais específicas do que dizer sim ou não. Mas, para isso, eu preciso desse pronome ali junto da minha pergunta, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora um passo a passo que facilita bastante no momento de fazer perguntas. Vejam comigo. Aqui. Então, simple past, W8 questions, W, porque a maioria delas, com exceção do how, que é o último, eles começam com esse W, né? E depois vem um H.
O how, que é o último ali, ele não começa com W, mas ele também tem um H, então ele faz parte aí desse conjunto de pronomes que são considerados pronomes interrogativos, ok? E daí que, no passado simples, eu vou usar logo no início. Who, que quer dizer quem, what, o que ou qual, when, quando, where, onde ou aonde, why, por quê. Esse porquê aí, pessoal, é aquele porquê de perguntas da língua portuguesa. Aqui na língua portuguesa nós temos 4 tipos de porquês, né? E how é como. Anotem aí essa sequência, porque ajuda bastante no momento de fazer uma pergunta. Na sequência, eu vou fazer o quê? O que eu vou acrescentar? Vejam, eu vou usar o did. Para que eu coloco ali o did, gente? Já que ele é um auxiliar, ele não tem tradução, você não vai traduzir essa palavra na hora de procurar entender. Você vai usar para indicar uma pergunta no passado, tá bom? Então, who did, what did, when did, where did, ok? Na sequência, nós vamos utilizar os pronomes, ou então qualquer substantivo próprio, tá? E aí fica who did you, what did he, e assim por diante. Vamos agora finalizar essa sequência com os verbos. Então, viram como assim fica mais fácil, né? Montar uma pergunta é sempre essa sequência. E, por último, claro, uma interrogação, né? Que é a quotation question, ok? E aí que o verbo que vem por último, gente, ele não vai ser modificado, tá? Porque quando nós utilizamos o passado na língua inglesa, nós utilizamos na forma afirmativa o passado deles. Então, o passado do go é went, do do é did, o see é saw, o play é played e assim por diante. Daí que, quando eu faço perguntas, vocês não precisam mudar o verbo fica na sua forma base, ok? Então, anotem aí essa sequência que facilita bastante na hora de fazer perguntas, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso, cada um dos pronomes. Eu vou começar com o pronome where, a pronúncia dele é where significa onde, tá? Where, onde ou aonde, depende do que você vai estar falando, tá bom? Mas na língua inglesa, uma palavra tem vários significados, que eu acho mais fácil, porque aí você não precisa de tanto vocabulário para se comunicar, tá bom? Então, where é onde ou aonde. Vamos ver aqui o modelo, seguindo aquele modelo que eu acabei de mostrar para vocês, que vocês vão construir utilizando o pronome interrogativo, depois você vai usar o did, o sujeito e, por último, o verbo que não precisa mudar. Não se preocupem em mudar o verbo, tá? Vamos fazer aqui comigo. Vejam, eu vou utilizar o where. O que significa where? Onde. E aí, professora, esse did aqui, o que ele indica? Aqui, ó. O passado, não traduzo ele. Where did, o que vem depois mesmo, anotaram aí? Eu venho com o meu pronome, que no caso é o they, certo? Where did they, o que mais que vem agora? Go. Que verbo é esse? É o verbo ir para algum lugar. Vejam aqui. Where did they go? E aqui eu vou ter um complemento, tá bom? Por quê? Não acaba ali no verbo, depende também do que você está falando. Se você quiser ser mais específico, né? Para onde eles foram? Onde eles foram? Vamos ver o restante da oração. Where did they go on their, finalizando aqui a questão, their last vacation? Aqui, ó, vacation, férias, certo? E eu tenho uma pergunta completa. Depois do verbo, eu acrescentei essas informações também, tá bom? Então, where did they go on their last vacation? Vamos ver o que significa isso? Aqui, ó, aonde eles foram nas últimas férias, ok? They went to Japan. Olha aqui, ó.
They went to Japan. Lembrando que na resposta eu já vou usar a forma afirmativa. Por isso que o meu verbo, aqui no caso, ele foi modificado, tá bom? Então, já sabe a forma afirmativa, que o passado desse verbo aqui é went, certo? Então, onde eles foram? Aqui eu não modifiquei o verbo. Por que eu não modifiquei esse verbo? Porque eu estou fazendo pergunta. Quando eu tenho pergunta, vem o did. Se eu usar isso no passado, fica muito estranho, vai ficar errado, vai ficar redundante, tá bom? Então, não se preocupem na forma interrogativa, mas na afirmativa vocês vão precisar relembrar ali os verbos que vocês já viram, né? E utilizar. Então, they went to Japan, quer dizer que eles foram para o Japão, ok? Vejam comigo ainda o pronome interrogativo where. Acompanhem. Vejam. Where did they stay? Where did they stay? E a próxima, where did they go during the night? A primeira pergunta, onde eles ficaram? Porque nós estávamos falando ali de férias, né? Sobre as férias. Então, para onde eles foram? O pronome lá era they, ok? E agora eu quero saber onde. Antes eu queria saber aonde eles foram. Agora eu quero saber onde eles ficaram. Quando você viaja, você se hospeda, né? Na casa de conhecidos, parentes, hotel, pousada, hostel. E aí que eu quero dizer, where did they stay? Onde eles ficaram? Eu posso falar direto, tá? Era hotel, era hotel, era hotel. Em um hotel, assim é até mais fácil, tá bom? Ah, professora, eu quero falar a frase completa. No geral, não precisa, mas olha como é que fica. They, que são eles, né? Se tem they na pergunta, tem they na resposta. They stayed. Porque na afirmativa, eu vou utilizar o passado, tá? Era hotel. Então, they stayed, era hotel. Eles ficaram em um hotel, certo? Where did they go during the night? Agora, eu quero saber aonde eles foram durante a noite, tá? Em que lugares eles foram? Como é que eu posso responder? Vamos dizer, para um clube. To a club. Observem como eu posso responder. No geral, na fala, no dia a dia, eu quero aprender a falar inglês. Vocês vão utilizar respostas curtas, tá? Nada de ficar usando respostas gigantescas. É até mais fácil, tá bom? Sigam as minhas dicas. Usem a resposta mais curta. Então, onde eles foram de noite? Para o clube, foram para um clube, tá bom? Então, já responde direto. Mas, se for necessário, for uma prova, aí você usa a forma completa. They went. Por que foi o went aqui, né? Porque o passado do go é went. They went to a club. Alright? Então, na fala, a fala e a escrita, elas são completamente diferentes, né? Tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, a fala é mais dinâmica, né? A gente reduz tudo e, inclusive, quando a gente está conversando nas redes sociais, a gente abrevia tudo, já tem outro tipo de linguagem, né? Aí, relacionada à internetês. Então, a ideia é que na fala, da comunicação, no dia a dia, com as pessoas, vocês vão utilizar realmente essas respostas já curtinhas, tá bom? Específicas, já responde logo, sem ficar dando rodeios aí, tá certo? E aí, que vocês acompanharam comigo, o pronome interrogativo where, que significa onde ou aonde, dependendo do contexto. E o when, que é o próximo pronome, o que ele significa mesmo? When, quando?
Esse when, ele já é mais fácil, né? Porque sempre que alguém perguntar o when para você, é quando. E aí você vai utilizar aqui informações relacionadas ao tempo, tá bom? Aqui, ó. When did you finish high school? When did you finish high school? Ok. Quem aí sabe o que significa high school, né? A palavra que é bem conhecida assim no dia a dia, tá bom? Mas high school seria o ensino médio, tá? When did you finish high school? When, o did está indicando que eu tenho uma pergunta aqui no passado. When did you finish? Finish é o quê? O verbo terminou, acabou, tá bom? Finish, finish. High school, no caso, é meu complemento. Eu tenho duas opções de respostas. Uma completa, que no caso seria a forma escrita, a fala seria assim. Duas maneiras diferentes de usar. Eu prefiro, como eu disse para vocês, a forma mais simples, né? Que é mais fácil também. Mas aí vocês precisam praticar os verbos, então façam aí a completa. I finished it in 1999, assim que lê esse ano aqui, tá bom? Que é 1999. E aí você vai ler primeiro o 19, 19 e 99, 99. Leia os decimais aí, ok? Ou então, como eu respondi ali, in 1999, ok? Então, when significa quando e sempre passa essa ideia de tempo. Vamos praticar mais um pouco o uso do when. Vejam. Aqui. When did the meeting start? When did the meeting start? Aqui, ó. O que eu quero saber? Quando a reunião começou, certo? É a ideia de tempo, tá bom? Eu quero saber o tempo, o horário, o dia, o mês, o ano, tudo relacionado ao tempo, tá? When, quando, só significa isso, tá bom? Quando. Did indica que está no passado e é uma pergunta. When did the meeting start? Ah, professora, cadê os pronomes? O he, she, it, o I, you. Então, quando eu faço perguntas ou quando eu estou falando no dia a dia, a gente se refere a muitas coisas diferentes, a pessoas, a lugares, a uma planta, a um bichinho, tá bom? E aqui no caso o meu sujeito é reunião, tá? E o verbo é start. Aí, como é que eu vou responder? At 5, digamos assim. Que horas começou a reunião? Aí eu digo às 5 da tarde. Então, 5 da tarde em inglês, você vai usar esse PM aqui, que é uma abreviação para os horários que vêm depois do meio-dia. Ou a forma completa, it. Ou eu posso dizer the meeting, ok? The meeting. Qual é o passado do start? Started. É de. Tem muito verbo regular, né? Que bom que tem muito verbo regular, que aí são mais fáceis de serem utilizados. It started at... E aí eu repito a minha resposta, ok? When did you start learning English? When did you start learning English? Aqui, quando você começou a aprender inglês? Aí eu vou usar o in. Aqui eu usei o at porque é hora, tá? Quando for, eu quero dizer o ano de 2020, por exemplo, eu vou usar o in, tá bom? Já vão praticando aí as preposições, tá bom? Antes das horas eu vou utilizar o at e antes de uma data eu vou usar in. In 2020. Ou você pode usar a forma completa. Perguntas com you, responde com I. I started, passado. E repete tudo. I started learning English in 2020. Alright? Tudo certo?
Agora a gente vai acompanhar o uso do porquê. Vejam comigo, que na língua inglesa, diferente da língua portuguesa, nós temos o porquê de duas maneiras e apenas duas maneiras. Como eu disse, eu acho ótimo. Menos palavras para a gente aprender, né? E aí que eu tenho o why. O why, lá na pergunta, tá? Ele vai ser por quê. É na pergunta esse why, só na pergunta, tá bom? E para responder, o que eu respondo? O que eu uso? Tá bom? Vejam aqui. Eu uso because. Because. Why, na pergunta, olha aqui, a interrogação, e o because, para responder sobre o que foi perguntado. Why did you get late? What did you get late? Why did you get late? Por que você se atrasou? Então, get late, o get combinado aqui com a palavra late é se atrasou. E aí, temos o seguinte, because I missed the bus. Because I missed the bus. Então, why, pergunta lá com a interrogação, a resposta because. Os dois querem dizer o porquê. Então, o porquê separado de pergunta e aquele porquê junto ali de resposta é o because, ok? Vamos praticar um pouquinho mais sobre o why. Acompanhe mais uma pergunta. Vejam, why did you decide to start studying English? Why did you decide to start studying English? Por que, né, você decidiu começar a estudar inglês? Ok? Se eu perguntasse para vocês por que é importante estudar inglês, você acha que é importante estudar inglês? Você estudaria inglês? Ok? Vocês diriam o que para mim? Pensem aí, tá bom? Então, why did you decide to start studying English? Why é o porquê na pergunta. E para responder, eu vou dizer because it's important. Digamos assim, uma resposta bem fácil, né? Porque é importante, nós todos sabemos sobre a importância de aprender mesmo a língua inglesa, que hoje é a língua franca, a língua que conecta pessoas do mundo inteiro. E para finalizar, vamos ver aqui uma questão que caiu no vestibular da PUC, né? Com o passado. Vamos fazer aqui juntos? Se vocês precisassem responder essa pergunta no vestibular, se caísse sobre isso, qual seria a resposta? Então, fill in the blanks. Então, fill é completar, tá bom? In the blanks, complete, preencha os espaços em branco aqui, né? With the correct alternative. Vimos que no começo temos o pronome interrogativo where, que é onde. Aí vocês acompanharam comigo o modelo e sabem com certeza o que vem entre eles, né? Vamos ver qual seria a alternativa correta. Aqui, como é passado, como eu sei que é passado? Porque tem did nas alternativas. Eu já sei que eu vou utilizar o did porque é uma pergunta no passado. Vamos eliminar, então, a letra A, a gente elimina a letra C também. Ficou a B, D e E, certo? Na B, eu tenho o went. O went é o passado do go. E aí, que essa aqui também está errada. Já elimina essa também. Porque quando eu tenho perguntas, eu não modifico o verbo, tá? Próxima, letra D. Did, está aqui também na minha resposta. Porém, o did de novo, tá? Não estaria correto o did, porque na pergunta eu não posso conjugar o verbo. Daí a resposta seria a letra A. Tenho certeza que vocês aí acertaram comigo, né? Se vocês se deparassem com essa questão, vocês iriam acertar com certeza, tá bom? Então, sigam aí o modelo que eu dei para vocês, que facilita bastante na hora de você construir, formar frases, perguntas usando o passado simples. E eu espero que vocês tenham compreendido e até mais.